Vamos lá, senhores, testando o microfone, testando a capacidade do microfone e qual que é a qualidade dele, se é possível fazer vídeo ou não. Se for possível. Ai, caralho. Agora eu mandei tudo pra casa do caralho mesmo. O fone já tava ruim, já tava estragado. Agora ele partiu 1 milhão de pedaços, ó. Vai ter jeito, senhores. Vou ter que comprar outro fone de Bluetooth pra ir treinar. Pra não ficar escutando a barulhada dos bonobos na academia. Conversaiada, máquina batendo. Convenhamos, né, pessoal? Treinar com aquela musiquinha, com aquele eletrônica, aquele rockzinho de leve, é outra coisa, velho. Ou até mesmo escutando um pouco do podcast, de alguns podcasts, né? Da grandiosíssima e poderosa Machosfera. Cada dia tem um site diferente, né? Cada dia é um assunto diferente, mas é sempre por volta do mesmo assunto. É sempre com os assuntos do mesmo tema. É sempre relacionado mais ou menos ao problema que a mulher causa na vida do homem, né, cara? Mas não vamos ser também hipócritas, né? E falar que a mulher causa o problema. Vamos ser honestos e dizer que o próprio homem causa o seu problema. Por conta, muitas das vezes, do feminino. Claro, a gente sabe que na nossa natureza de homem, ou como o pessoal vai comentar nos vídeos ou nos comentários, não, mas porque o homem ele tem muito tesão, o homem ele tem muita testosterona, porque o homem ele não consegue se controlar, porque a vontade de fazer sexo, sai daí, a vontade de transar é muito grande. O cara precisa de uma pessoa para ele poder conseguir suprir as necessidades fisiológicas dele ali. E isso acaba levando o camarada para muitas situações constrangedoras, né? Situações perigosas, situações vergonhosas, né? Situações financeiramente não legais. E depois que o homem percebe isso, depois que o cara percebe isso, ele meio que se vê num limbo onde não é possível satisfazer ali a vontade dele, um instinto, uma biologia dele ali como homem. E percebe que ele não consegue sanar essa necessidade dele apenas com aquilo que ele tem. Apenas com aquilo que o mercado está exigindo atualmente. E ele começa a ficar revoltado consigo, com as pessoas e principalmente com as mulheres, por conta de entender que ele não está apto para se envolver com uma mulher, se relacionar com uma mulher. Seja construir família, seja um namoro, seja uma coisa mais casual. O cara percebe ali, caraca, o fone tá indo do caralho. Eu tô tentando conectar ele até agora na parte que soltou. E até agora eu não consegui conectar. Tô com medo de acabar de quebrar ele aqui e não conseguir nem escutar uma música com fone, como eu tava fazendo. Mas também esse fone aqui já passou da data, né? Eu tô com ele uns 3 a 4 anos. Mas tá certo, né, cara? Pobre, afegão médio no Brasil não pode se dar o luxo de ficar comprando uma coisa e deixando ela quebrar rápido, não, cara. Porque senão o cara não consegue nem... O cara não consegue fazer nada, né? Você compra uma coisinha ali, outra coisinha ali, quando você pensa que não, você já estourou a fatura do seu cartão. Mês após mês você está no limite.
E isso é uma bosta, né? Convenhamos. Agora, concentrando mais agora que eu acendi do cigarro de palha. Para de mexer nas coisas no quarto. Agora que eu acendi meu cigarro de palha, acho que eu posso concentrar. Ah, o filho da puta buzinando. É foda de morar perto da rua ou não morar em condomínio fechado, é isso. Então, senhores, atualmente a gente percebe essa ânsia do homem pela conexão com a mulher, pela conexão com a namorada, pela questão de sair e pegar a mulher. Conversando com os brothers da academia, com alguns colegas, né? Que hora ou outra a gente compartilha ali algum treino, ou compartilha alguma brincadeira e tal. Eu não sou muito de conversar na academia, na verdade eu sou o oposto disso, eu fico com fome, faço meu exercício ali e após acabar de fazer o exercício eu finjo que estou tão cansado e fico olhando para os arredores para não ter que atravessar olhares com alguém na academia, ter que ficar cumprimentando ou ter que ficar trocando ideia e falando sobre o treino e tal, tal, tal. Mas hora ou outra acontece de tanto um filho da mãe querer vir conversar com você e te elogiar, falar que você tá com um shape bacana, que você tá fazendo. Acaba criando aquela admiração, né, cara? Aquele meme lá do que o homem, ele, quando ele mete o shape, ele atrai mais homem. É pura verdade, cara. Deixa eu só verificar como é que tá o microfone aqui e eu volto a gravar. Bom, senhores, microfone devidamente testado. Aparentemente ok. Eu acho que não é o melhor dos mundos, mas vai servir temporariamente ali pra gente trocar uma ideia, conversar sobre o assunto. De repente eu fazer mais vídeos e desenvolver mais vídeos sobre o tema, sobre os assuntos pertinentes aí. E é incrível, né? Continuando sobre a lógica do meme, né? Do quanto mais shape você tem, você acha que vai atrair mais garotas, mais mulheres, vai ter mais olhares femininos ali, mais aprovação feminina, quando na realidade é bem diferente, senhores. Quanto mais shape você tem ali, mais os caras da academia querem chegar em você pra saber qual é o seu treino, o que, que você faz, o que, que você toma, o que, que você não toma, se você tá usando testosterona ou não, se tá usando alguma bomba. E convenhamos, né, senhores? A questão de. Uma das coisas que eu acho que falta sinceridade no meio masculinista, não. Vou dizer no meio da musculação e nesse meio do shape. É que a individualidade biológica de cada pessoa conta muito, senhores. Conta, eu diria, numa porcentagem de 80%, nessa média, cara. Ou a forma, até 80-20 ali, né? Eu treino com um parceiro, na verdade eu treino com meu irmão. E a diferença que ele tem de shape, a resposta que ele tá tendo com os treinos que a gente tá fazendo nessas últimas 4 semanas é absurda. O cara cresce mais, ele tá mais definido que eu. Você consegue perceber mais fibras no corpo dele. Dá pra você ver como é que o assunto já fica meio gay, falando de corpo de homem. Mas, continuando, você percebe que há uma individualidade biológica dele ali, apesar de sermos irmãos, talvez pelo simples fato de ele ter nascido de uma mãe diferente, né? Nós somos filhos de pais do mesmo pai, porém da mãe diferente. E aí você percebe a capacidade do filho da puta de construir músculo e, porra, ficar num objetivo ali que você usa pra fazer. No meu caso ali, pelas métricas, né, de antigamente, eu não sei se é utilizado hoje em dia, mas como de termo demonstrativo, né, eu seria ali o endomorfo, enquanto ele seria o ecto, né, cara? O ecto, aquele cara mesmo que tem facilidade para ganhar ganhar músculo e tem facilidade para perder gordura. Já o oposto do meu caso, eu tenho facilidade sim para ganhar um certo músculo, mas a quantidade de gordura também é semelhante à quantidade de repente criar músculo. Ou não, né? Talvez a própria questão de estar retida ali e a questão da gordura dar o volume com roupa ali de repente, com a camiseta pode aparentar
aparentar que eu tenho ali uma musculatura maior que, que outras pessoas. Mas, cara, continuando, né? Eu tava conversando com o brother esses dias. A gente, lá da academia, onde a gente treina junto. Nem conversando, cara. A gente tava trocando umas mensagens. Tipo, vamos treinar. Que dia que você tá disponível? O que você tá fazendo? Porra, mas é incrível que os treinos nunca casam, né, cara? Você vai estar treinando peito, no outro dia o cara vai estar treinando perna. Então, no outro dia que você for treinar a perna, ou um músculo diferente, o cara vai estar com o músculo fadigado. Então, acaba dando a diferença ali de não conseguir fazer os treinos juntos, né? E aí, cara, ele falando comigo, né? Nas conversas que a gente tem, sabe quando você percebe que o cara, tudo que o cara fala em volta de mulher, é em volta de necessariamente pegar a mulher. E aí, engraçado porque esse, essa pessoa abjeta é demais, mas essa pessoa em específico, esse cara, né? A gente fez um primeiro contato ali porque ele tinha visto alguns treinos meus e tal, e interessou pelo fato da corrida, era uma das coisas que a gente fazia em comum. E a questão do cardio e tal, a gente falou sobre alguns assuntos como a questão do VO2 máximo e os benefícios dele, né? A questão do como isso pode interferir na questão de qualidade de vida, na questão de construção de shape e tudo mais. E aí a gente criou esse contato é, por esse assunto comum e acabou ali, hora ou outra ali, tendo mais proximidade na academia. Porém, passa semana, passa mês ali, você vai criando uma maior proximidade com o cara e o cara vai, vamos sair, pô, vamos dar rolê, vamos fazer alguma coisa, né? Chega o final de semana, os guri querem aprontar. E aí você percebe, cara, vai percebendo entre as entrelinhas como às vezes tudo que o cara faz de maneira consciente ou inconscientemente está atrelado à questão de pegar mulher. Então, eu lembro, né, que eu tinha um costume de correr com um meião, tipo de meião de futebol, pela compreensão que ele dá na panturrilha e junto com, pelo fato dele ser uma meia mais fina, de poliamida e poliéster, era melhor do que ficar correndo com meia de algodão. A meia de algodão é mais grossa, você vai vestir um tênis de corrida com a meia de algodão, dependendo da meia de algodão. A meia fica muito. O tecido da meia fica espesso e aí, enfim, atrapalha ali pra você correr algumas corridas mais longas, né, cara? E aí, indo nesse assunto, a gente acabou chegando em questão de bermuda, calça de compressão. E a questão, você tem coragem de usar? Você usaria? Onde você comprou? E aí, depois o cara me aparece com uma calça de compressão, porque ele me viu usando determinada roupa. Não, tudo bem. Às vezes o cara se inspira ali, o cara vê alguém como referência para poder, pô, se tal cara que tem shape usa, por que eu não vou usar? E aí você percebe essa questão o cara te perguntar sobre a questão da aprovação, sobre o que você acha em relação à visão, sobre a sua preocupação se alguém vai olhar ali, vai ter essa determinada crítica e tal. E no final chega geralmente no mesmo assunto, sobre na questão de necessidade feminina. Cara, eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser o ditador de regras aqui. Eu enxergo isso em mim, eu enxergo isso no meu inconsciente. Hora ou outra eu tô fazendo algum exercício, você se depara com uma garota, uma moça ali, e aí de repente você começa a andar de maneira diferente ou fazer algum gesto. Só que assim que eu tenho consciência disso, eu falo, não, cara, o que eu tô arrumando aqui? Por que eu tô permanecendo nessa máquina, sendo que eu poderia estar em outra? Ou o porquê que eu tô observando mais ao redor, o ambiente, sendo que era para eu estar executando o exercício aqui, focando na próxima série, focando no descanso entre séries. Então, assim, seja no ambiente de academia, seja no ambiente de trabalho, eu trabalho com eventos festivos, né? Então eu faço festas. Então todo final de semana eu tô lidando com o público ali que tá indo para casamento, tá indo para aniversário, tá indo para algum tipo de festa, né? E é um público que já passou a semana inteira ali trabalhando, passou a semana inteira ali na pressão. Chega o final de semana, filho,
Nego quer descaralhar. Nego quer beber tudo. Quer beber todas. Então, seja homem, seja mulher, nego sai ali do seu estado normal e começa a ir pro estado de alteração, né? Então, você vê de tudo quanto é gente. Você vê gente chegando com terno, gravata, as mulheres chegando com aquele vestido alto, cabelo todo arrumado, e no final da festa, nego já tá sem gravata, sem blazer, com a camisa toda aberta, com o rosto todo bagunçado, por conta do fator álcool, né, cara? O álcool ali, ele é um ótimo sedator, né? Um sedante ali pra. Sedante? É uma coisa que anestesia a dor da pessoa ali de ter passado a semana inteira ali numa rotina que de repente ela odeia ou ela não gosta, ou uma rotina que, cara, enfim, né, o trabalho em si, as dores de lidar ali com os ofícios. E o engraçado, né, a maioria desse público que trabalha é um público que geralmente é advogado, é médica, ou, né, tá entre essas linhas de odontologia, psicologia, nutrição. Então é um público que muitas vezes trabalha de segunda a sexta. E sábado e domingo tem para poder curtir, tem para poder fazer festa. Até porque, né? Aqui no Brasil, quem faz festa, quem tem condição de fazer contratar um buffet, contratar um bar, contratar um serviço de DJ, contratar uma banda, é um público que não precisa se preocupar se o Trump tá taxando o Brasil em 50%, cara. É até uma outra assunto que é interessante, que eu não vejo outras pessoas falarem sobre, mas é a questão que o Brasil, cara, é um país ruim para quem é fudido, cara. Para quem faz serviços auxiliares a esse serviço que eu estou citando. Então, se a pessoa não tem uma boa formação ali em uma área onde ela está trabalhando numa empresa, numa clínica, num local onde já tem uma cartela de clientes formada, já tem um brand de marca ali da empresa, já tem uma estrutura, a pessoa vai trabalhar ali nos serviços auxiliares, né? Seja a questão da limpeza do local, a questão de abastecer estoque, a questão de fazer o trabalho braçal ali e o trabalho menos intelectual e mais técnico ali, por assim dizer. Então, esse tipo de pessoa, cara, não tá preocupado com tanto assim, né, quanto as questões da inflação do Brasil. Tá, até o carro, os preços do carro popular do Brasil tá crescendo, mas foda-se. Eles têm uma base familiar ali, que eles conseguem aumentar um pouco o valor do empréstimo, pegar a carta de um avô, de um pai, para poder comprar um carro popular a 150, a 170 mil. Isso interfere, mas não interfere tanto para eles assim. E é uma coisa que a gente vê várias pessoas comentando sobre como essas taxas interferem e tudo mais. Só que, assim, mais engraçado, né? É mais um ponto de vista mesmo. Como a questão que o cara que mais se fode, né? Pra concluir, o cara que mais se fode no Brasil e com essas taxas é o cara que tá na base, velho. E aí, complementando, já que eu toquei nesse assunto, falando do cara que tá na base e das pessoas que têm uma profissão formal aqui no Brasil, a gente interfere no poder aquisitivo e o poder de compra do afegão, do homem comum. Aí eu quero dizer do cara ali que recebe o seu salário mínimo, ou ali um pouco acima do seu salário mínimo, né? Às vezes o cara o salário mínimo em São Paulo e regiões está na faixa de 1.800. Aí mais alguns benefícios vai arredondando ali para 2.300 e aí o cara ganha líquido 1.700. E tem algumas pessoas que vão ganhar um pouco a mais ali, 2.500, 2.700. Mas mesmo assim, né, cara, 2.700. Vamos colocar essa média de abaixo de 3 mil. Vamos ser realistas. Se a maioria dos senhores aqui ganhassem 3 mil, trabalhando com diversos empregos, sejam empregos comuns, como entregador de gás, ou, cara, serviços comuns, trabalhar na indústria, trabalhar em fábrica, trabalhar em loja, trabalhar em supermercado, trabalhar em reposição e outras tarefas que são tarefas que você não precisa de uma formação técnica ou intelectual para poder fazer. Se a maioria dos senhores ganhasse esse valor de 3 mil redondo, mesmo assim, não daria para se viver uma qualidade de vida no sentido de se sustentar e sustentar, de repente, ali
uma família com mulher e filhos. É duro o que eu tô falando, é. É a realidade? É também. Ah, não, mas se você comer fígado de boi, fígado de galinha e comer arroz e feijão e comprar legumes no mercado, você consegue economizar. Sim, se você fizer isso, você consegue economizar e de repente ali sobrar alguns alguma merreca de 200, 300 reais para você investir e comprar uma outra coisa. Somando tudo, somando todos os gastos. Somando água, luz, mensalidade de academia, mensalidade de plano de celular, mensalidade ali de repente de um, um plano bucal, algum plano de odontologia para esse serviço que quando dá merda assim você não consegue fazer mais nada, então de repente você tem que pagar ali uma mensalidade. Muitos dos senhores aí devem, assim como eu, terem entrado em financiamento ou dívidas de carro ou de repente uma moto para ir estudar, para ir trabalhar, ou até mesmo para poder melhorar em relação à qualidade de vida, não ter que acordar tão cedo ou ter uma possibilidade de voltar para casa de madrugada ali de maneira mais rápida e segura. E a maioria dos senhores tem esse financiamento. Quando não tem de carro, moto, né, de veículo, tem também de apartamento ou de uma casa. Ou até mesmo antes de chegar nesse nível, tem as responsabilidades de repente pagar o financiamento dos estudos, né? No Brasil hoje, as dívidas estudantis e quanto que a pessoa precisa pagar para se formar é uma das coisas que está em alta na questão é um dos assuntos, né, em relação à política e tudo mais. E eu, sinceramente, não conheço tanto sobre o assunto. Eu cometi aí um lelé estudantil, então eu comecei uma faculdade técnica ali e tal, um tecnólogo. Aí depois tranquei por falta de verba, né? Eu tava morando. Enfim, cara, eu fui morar na casa da minha mãe e meu irmão acabou saindo e eu precisei assumir algumas contas e não dava pra equilibrar. Claro, se eu me desdobrar em 2, 3 serviços, dá pra pagar? Tá. Só que aí, porra, é foda, né? Tem aquele lado, quem quer faz, sim, isso é verdade, mas eu confesso que o cara, o afegão médio, vamos colocar, cara, eu, você, as pessoas que estão ao nosso redor, os caras que estão ao nosso redor, pra eles fazerem isso, eles têm que estar muito centrados, cara. E aí até um outro assunto que eu posso estar falando no vídeo sobre a questão do foco, sobre a questão do objetivo claro, sobre a questão da consciência, da onde você quer alcançar, do que você quer, do que é possível ter, seja de patrimônio, seja de condição financeira. Então, assim, são coisas que a gente precisa não só querer, mas também ter noção da realidade. E para isso, cara, para essas coisas acontecerem, de você construir um patrimônio, você construir ali uma coisa forte no seu CPF. Uma forte, eu quero dizer simples, cara, mas se você construir uma oportunidade de consumir patrimônio, bens comuns, na verdade, né, como casa, carro, de repente ter um lazer ali para viajar, fazer as coisas diferentes, você precisa ter muito foco. Primeiro, porque o foco para poder tancar o sistema, né, que a gente vive em relação a impostos, as taxas, a dificuldade de comprar os bens de consumo, seja comida, alimento, roupa, cara. Essa dificuldade, né, de comprar ali uma roupa. Pô, você vai comprar uma calça 160. Claro, tem calças de 70, 50 reais. Só que quanto mais você abaixa, porra, parece que você tá vestindo um plástico no corpo. E aí você vai, porra, tem que comprar uma calça, tem que comprar uma bermuda, tem que comprar uma camisa. E você não vai comprar apenas uma, né, senhores? Você precisa de alguma variedade. Aí eu nem digo, eu preciso ter uma cor de cada cor. Não, cara, se você for comprar 2 bermudas, 3 camisas, blusa de frio, aí você precisa alternar, aí você tem que pensar, cara, eu tenho que comprar uma blusa de frio que vai dar pra mim trabalhar, pra mim estudar, pra mim ir pra academia e ainda pra mim fazer uma gracinha no final de semana se eu quiser. Essa é a realidade. Você não consegue comprar e falar assim, cara, eu vou comprar uma camisa pra ir treinar, uma blusa de frio pra ir treinar, eu vou treinar, caralho, eu vou comprar uma blusa pra mim sair ali casualmente, um evento, alguma coisa mais social, e vou comprar um moletom mais confortável pra usar em casa. Aqui no Brasil você enfrenta essas escolhas constantemente, né, cara, em relação a
compro isso ou compro aquilo? Deixo de consumir isso para consumir aquilo. É, literalmente você vender o almoço para comprar a janta. E é uma cultura, cara, que já está enraizada a maioria de nós. Às vezes a gente não percebe, hora ou outra a gente acaba percebendo que, porra, você trabalha, trabalha, trabalha. Passa horas fora de casa. Se desloca por várias horas para ir pro trabalho ou serviço, seja fazer né, independente da área que trabalhe, para poder chegar no momento, você olhar pro lado e pensar, cara, eu só tô pagando minhas contas do mês, eu só tô pagando as minhas contas para poder manter a casa e manter a comida e manter uma atividade ou outra, tipo academia, por exemplo. E aí você percebe que você fica limitado, você fica preso, cara. O cara hoje em dia que ele consegue falar que consegue pagar diversas fontes de entretenimento ou fontes de atividades recreativas ali. O cara é um cara que ele meio que ele sai dessa linha comum geral do Brasil. E no Brasil o cara às vezes ele começa a trabalhar, ele tem que ajudar em casa, porque a casa da pessoa não tem uma base familiar, onde as pessoas todas ali trabalham. Às vezes vai ter um tio encostado, vai ter um pai encostado, ou de repente ali um parente disfuncional, e isso acaba afetando na questão de construção de vida do cara, né? O cara tem que pensar e parar pra pensar e falar, porra, eu moro com a minha mãe aqui e eu não tenho pai, ou meu pai não é presente, e ele abandonou a gente quando era criança, e eu preciso ajudar a velha aqui a arcar com os custos. E é incrível, cara, é incrível como o pobre sempre tem algum tipo de problema, né? Sempre tem alguma desculpa. Claro, ficar doente, passar mal, o que você tá mordendo aí? Pera aí, senhores. Senhores, o que ela tava mordendo era simplesmente a porra do meu óculos. Cara, ela acabou com o meu óculos. Roeu o óculos inteiro, velho. Como é que ela fez uma porra dessa, bicho? Eu não consigo entortar o óculos aqui. Caralho. Eu nem sei se eu mexo ele pra tentar voltar. A minha sorte é que não era um óculos de lente, um óculos de grau, cara. É um óculos de. Porra, um óculos. Um acessório, né? De. Caralho, como é que fala? Um acessório, um item de moda, né, cara? Porra, ela fudeu com óculos. Cara, sabe aqueles óculos que a galera geralmente tem utilizado pro período noturno? Pra proteger da luz noturna e tudo mais? Eu comprei um desses em uma loja online. Paguei, porra, R$ 30, foi barato e tal, mas é um óculos que eu tô curtindo usar e tal. Eu curto um pouco essas paradas que agregam um pouco na questão do estilo e tudo mais. Aí eu comprei esse óculos, cara. Aí eu ando com ela pra cima e pra baixo e ela conseguiu descaralhar o óculos. Ela já tinha pegado uma vez, só que não tinha mordido tanto. E agora ela fudeu com o óculos inteiro. E o que me entristece, cara, às vezes não é nem essa questão de ela ter mordido e tal, porque a hora ou outra tá mordendo uma coisa. O que me entristece é que, porra, eu não tenho dinheiro assim pra ficar comprando coisa pra cachorro morder. E depois no outro dia eu vou lá e vou comprar outro e vou repor e vida que segue. É umas paradas que, porra, é até foda, né, cara? É uns negócios que faz falta pra gente quando acontece de estragar. Porque aí você tem que, porra, separar mais um dinheiro pra poder comprar a parada e. Cara, o bom é que no cabelo aqui deu pra dar uma disfarçada, mas. Pô, como é que eu vou dar um rolê? Eu vou sair com a galera e chegar lá com o óculos todo mordido, né, velho? Foda. Mas, pô, você tem que segurar a paciência pra não descaralhar com a cachorro também, né, velho? É foda. E eu já tentei educar ela aqui, já tentei mostrar pra ela que não pode algumas coisas, mas ela continua insistindo em morder a porra do óculos. Ela já mordeu o chinelo do meu irmão. Já mordeu uma Bonnie que eu tinha aqui. Porra, paguei R$ 50 na parada. Caralhou também a Bonnie inteira. E agora foi o óculos.
Cara, eu vou ter que dar um jeito nessa cachorra, porque não tem base não. Porra, bolado, velho. Perdi até o clima de fazer o vídeo. Dito e feito, o que você tava mordendo? Ela tá mordendo logo a porra do óculos, velho. Cara, tá. Deixa eu encerrar o vídeo por aqui. Depois a gente continua conversando mais. Deixa eu acalmar os ânimos e ver como é que ficou a gravação. E a gente vai falando mais sobre esse assunto.